Sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Olhe, eu não queria ser o meu sangue. Se você está lendo isto porque acha que pode ser meu conselho é o seguinte: feche este livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser o meu sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isto porque acha que é ficção, ótimo, continue lendo. Eu invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas, se você se reconhecer nessas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós, e uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso e venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás era aluno de um internato na Academia Yancey, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova. Se eu sou uma criança problemática? Sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para prová-lo. Mas as coisas começaram a ir realmente mal no último mês de maio, quando nossa turma do 6º ano fez uma excursão a Manhattan. 28 crianças alucinadas e 2 professores em um ônibus escolar amarelo indo para o Metropolitan Museum of Art, a fim de observar velharias gregas e romanas. Eu sei, parece tortura. A maior parte da excursão da Yancey era mesmo, mas o Sr. Brunner, nosso professor de latim, estava guiando essa excursão. Assim, eu tinha esperanças. O Sr. Brunner era um sujeito de meia idade, em uma cadeira de rodas motorizada. Tinha um cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de tweed, que sempre cheirava a café. Talvez você não achasse legal, mas ele contava histórias e piadas e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas romanas. Portanto, era o único professor cuja aula não me fazia dormir. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha esperança de não me meter em encrenca dessa vez. Cara, como eu estava errado. Entenda, coisas ruins me acontecem em excursões escolares, como na minha escola da 2ª série, da 5ª série, quando fomos para o campo de batalha de Saratoga. Eu tinha aquele acidente com o canhão da Revolução Americana. Eu não estava apontando para um ônibus da escola, mas é claro que fui expulso do mesmo jeito. E antes disso, na escola da 4ª série, quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque dos tubarões do mundo marinho, e eu de alguma forma acionei a alavanca errada do passageiro. Nossa turma tomou um banho inesperado, e antes disso, bem, já dá para ter uma ideia. Nessa viagem eu estava determinado a ser bonzinho. Ao longo de todo o caminho para a cidade, aguentei Nancy Boboft, aquela cliptomaníaca ruiva e sardenta, acertando a nuca do meu melhor amigo, Grover, com um pedaço de sanduíche de manteiga de amendoim com ketchup. Grover era um alvo fácil. Ele era magrela, chorava. Quando ficávamos frustrados, devia ter repetido o ano muitas vezes, porque era o único no 7º ano que tinha espinhas de uma barba rala começando a nascer no queixo. E ainda por cima, era aleijado. Tinha um atestado que dispensava da educação física pelo resto da vida, porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas. Andava de um jeito engraçado, como se cada passo doesse, mas não se deixe enganar por isso. Você precisava vê-lo correr quando era dia de enchilada na cantina. De qualquer modo, Nancy Boboft estava jogando bolinhas de sanduíche que grudavam no cabelo castanho cacheado dele. E ela sabia que eu não podia revidar, porque já estava sendo observado, sob o risco de ser expulso. O diretor me ameaçara de morte com uma suspensão na escola. Ou seja, ficar sem poder ir nas aulas, mas tendo de comparecer à escola e ficar trancado numa sala fazendo tarefas de casa. Caso alguma coisa ruim, embaraçosa ou até moderadamente divertida acontecesse durante a excursão. Eu vou matá-la, murmurei. Grover tentou me acalmar. Está tudo bem, gosto de manteiga de amendoim. E ele se esquivou de outro pedaço do lanche de Nancy. Agora chega, comecei a levantar, mas Grover me puxou de volta para o assento. Você já está sendo observado, ele me lembrou. Sabe que será culpado se acontecer alguma coisa.
Quando me lembro daquilo, preferiria ter acertado Nancy Bobofit no ato. A suspensão na escola não teria sido nada em comparação com a encrenca que eu estava prestes a me meter. O Sr. Brunner guiou o passeio pelo museu. Ele foi na frente de sua cadeira de rodas, conduzindo-nos pelas grandes galerias cheias de ecos, passando por estátuas de mármore e caixas de vidro repletas de cerâmica, muito velha, preta e laranja. Eu ficava alucinado só de pensar que aquelas coisas tinham sobrevivido por 2.000 anos, 3.000 anos. Ele nos reuniu em volta de uma coluna de pedra com 4 metros de altura e uma grande esfinge no topo, e começou a explicar que aquilo era um marco tumular, uma estela, feita para uma menina mais ou menos da nossa idade. Contou-nos sobre as inscrições laterais. Estava tentando ouvir o que ele tinha a dizer, porque era um pouco interessante, mas todos ao meu redor estavam falando, e cada vez que eu dizia para calarem a boca, a outra professora que nos acompanhava, a Sra. Dodds, me olhava de cara feia. A Sra. Dodds era aquela professorinha de matemática da Geórgia, que sempre usava um casaco de couro preto, apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar com uma moto Harley bem dentro do seu armário. Tinha chegado em Yancey no meio do ano, quando nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. Desde o primeiro dia, a Sra. Dodds adorou Nancy Bobofit e concluiu que eu tinha sido gerado pelo diabo. Ela me apontava torto e dizia: "Agora, meu bem", com a maior doçura, e eu sabia que ia ficar detido depois da aula por 1 mês. Certa vez, depois que ela me fez apagar as respostas em antigos livros de exercício de matemática até meia-noite, disse a Grover que achava que a Sra. Dodds não era gênio. Ele olhou para mim muito sério e disse: "Você está certíssimo." O Sr. Brunner continuou falando sobre a arte funerária grega. Finalmente, Nancy Bobofit, abafando o riso, falou algo sobre o sujeito pelado na estela, e me virei e disse: "Quer calar a boca?" Saiu mais alto do que eu pretendia. O grupo inteiro deu risada. O Sr. Brunner interrompeu sua história. "Sr. Jackson", disse ele, "fez algum comentário?" Meu rosto estava completamente vermelho. Eu disse: "Não, senhor." O Sr. Brunner apontou para uma das figuras na estela. "Talvez possa nos dizer o que essa figura representa?" Olhei para a imagem entalhada e senti uma onda de alívio, porque de fato a reconhecera. "É Cronos comendo os filhos, certo?" "Sim", disse o Sr. Brunner. "E obviamente não está satisfeito." "E ele fez isso porque..." "Bem," eu quebrei a cabeça para me lembrar. "Cronos era um deus, rei e..." "Rei?" perguntou o Sr. Brunner. "Titã," eu me corrigi. "E ele não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então, Cronos comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra no lugar dele. E depois, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai, Cronos, e o fez vomitar seus irmãos e irmãs." "Eca", disse uma das meninas atrás de mim. "E então houve aquela grande briga entre os deuses e os titãs", continuei. "E os deuses venceram." Algumas risadinhas do grupo. Atrás de mim, Nancy Bobofit murmurou para uma amiga: "Como se fôssemos usar isso na vida real, como se fosse falar nas nossas entrevistas de emprego. Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos?" "E por que Sr. Jackson?" disse o Sr. Brunner. Parafraseando a excelente pergunta da Sra. Bobofit, "isso importa na vida real." "Se ferrou", murmurou Grover. "Cale a boca", chiou Nancy, a cara ainda mais vermelha que seu cabelo. Pelo menos Nancy também foi enquadrada. O Sr. Brunner era o único que a pegava dizendo algo de errado. Tinha ouvidos de radar. Pensei na pergunta dele e encolhi os ombros. "Não sei, senhor." "Entendo." O Sr. Brunner pareceu desapontado. "Bem, meio ponto, Sr. Jackson. Zeus, na verdade, deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho, o que fez vomitar as outras 5 crianças que, é claro, sendo deuses imortais, estavam vivendo e crescendo sem serem digeridos no estômago do Titã. Os deuses derrotaram o pai deles, cortando-no em pedaços com sua própria foice e espalhando os restos no Tarto, a parte mais escura do mundo inferior. E com este alegre comentário, é hora do almoço. Sra. Dodds, quer nos levar de volta para fora?" A turma foi retirada, as meninas segurando a barriga, os garotos empurrando uns aos outros e agindo como bobões.